A gestão escolar no contexto pandêmico, por Júlia Gabriela Manuel Bezerra. O objetivo deste vídeo é trazer à tona discussões sobre o papel da gestão escolar diante os desafios do contexto atual que está sendo vivenciado. Entender a atuação da gestão escolar é indispensável para entendermos o papel do profissional que atua como gestor. A educação pública brasileira escancara e revela a desigualdade social quando a gestão tem como primeira preocupação diante a quarentena a distribuição da merenda escolar, visto que para muitos alunos é a única refeição garantida no dia. Através disso, podemos perceber que o papel do gestor é de articulador entre a comunidade e esse processo democrático de educação. Há também a questão de se ter o olhar sensível, de entender que muitas famílias estão tentando apenas sobreviver diante o desemprego, o luto e tantas outras adversidades. Manter ou criar um vínculo onde a família e o aluno vejam a escola e sua comunidade escolar como um local de fala e um local seguro para poder contar diante esses momentos. Também houve a preocupação de não se aprofundar nas desigualdades sociais, pensando nos alunos que não têm acesso à tecnologia. Logo, se pensaram para além das aulas online em atividades impressas feitas pela televisão e até mesmo pelo WhatsApp, ferramentas de fácil acesso onde se tem um tom de proximidade. A gestão deve buscar suporte para que os professores possam planejar bem os propósitos curriculares e principalmente estabelecer no concreto abordagens qualitativas com as famílias. A base está em vencer a introspecção das famílias e buscar estar presente na memória de cada aluno. Esse modelo de gestão democrática está pautado de acordo com a legislação vigente, prevista na LDB, artigo 3º, inciso 6º, e na Constituição Federal de 1988, que afirma a importância da implementação desse ato na formação dos professores, gestores, pais e alunos. Porém, o gestor deve saber liderar a partir de interesses e possibilidades de transformação, não levando em conta apenas seus objetivos, mas o todo, proporcionando cooperação, ou seja, essa cooperação pode promover diversas mudanças no âmbito escolar, principalmente tratando-se sobre essa nova conjuntura em que os profissionais realizam seu trabalho em domicílio e os educandos fazem suas atividades em suas residências. Assim, o diálogo entre a escola e a família, que Freire aponta como um fator para oportunizar possibilidades de mudanças, se mostra relevante. Segundo Luke, os indivíduos que fazem parte da escola partilham de valores e ideais iguais e abdicam das mesmas orientações que são inerentes ao processo de trabalho na instituição escolar, visto que quando o gestor democratiza seu processo de gerir, toda a cultura organizacional da escola é modificada, pois se tem o envolvimento e a influência de todos os profissionais que lá atuam e da comunidade externa. Esse envolvimento pode ser almejado das mais diversas formas, como na construção do PPP, Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e outros documentos que norteiam as ações pedagógicas e administrativas da instituição. Fato é que uma gestão democrática torna-se ainda mais relevante e necessária nesse momento de pandemia, considerando a escola como um centro de direitos e deveres. É crucial o contínuo funcionamento escolar. Com a aquisição do ensino de forma remota, as escolas enfrentam diversos desafios. Isso porque é preciso adaptar seus currículos e práticas pedagógicas, especialmente tratando-se da escola pública municipal, de tempo integral, uma vez que muitos alunos não tinham acesso aos aparelhos tecnológicos e acesso à internet, não haviam espaços reservados e adequados ao estudo em casa. Há necessidade de capacitação tecnológica dos professores e ainda esse modelo educativo é propício para a evasão escolar. Nesse ponto, há a preocupação em desenvolver aulas mais dinâmicas, interativas e inclusivas. A atual conjuntura da sociedade no que condiz às exigências de formação necessita de educadores capazes de formar no aluno a autonomia, a consciência crítica, educadores com didática, planejamento e responsabilidade, considerando-os como agentes transformadores, buscando proporcionar uma educação igualmente dinâmica e consciente das especificidades e possibilidades,
pois, segundo Freire, pesquisa e ensino são indissociáveis. Isto posto, é sabido que para uma educação de qualidade é crucial um educador capacitado e hábil ao exercício do magistério. Logo, é de suma importância que o professor esteja em condições propícias ao ensino, não somente no tocante a práticas educativas, mas também em boas condições psicológicas. Questões como o acúmulo de tarefas, aquisição de novos conhecimentos, impossibilidade do contato físico, concomitante ao medo relacionado ao vírus, contribuem para o sofrimento psicológico do professor. Para isso, o trabalho do gestor precisa estar pautado na empatia e no cuidado. É necessário desenvolver ações voltadas para o bem-estar físico e mental dos profissionais docentes. Para Luke, no exercício dessa liderança, o diretor leva em consideração em conjuntos diversos aspectos da gestão de pessoas, a saber, da motivação, formação de equipe e compartilhamento de responsabilidades, capacitação profissional, comunicação, relacionamento interpessoal. Dessa feita, a gestão precisa ir para além dos processos burocráticos, sendo ela mediadora da construção de uma proposta curricular eficaz, onde todos os envolvidos no contexto educacional possam refletir a respeito de uma educação que não busca apenas funções de uma educação sistemática, mas que vise trabalhar e viabilizar um espaço educacional de autonomia. Ainda nesse sentido, a gestão escolar participativa não se refere apenas à democratização interna dos processos decisórios na escola, mas também ao fortalecimento da escola enquanto tal. É necessário propiciar um espaço acolhedor de aprendizagem coletiva, valorização profissional e boas condições de trabalho, além de projetos voltados para a implantação do ensino de forma remota. É fato que o atual cenário trouxe consigo diversos desafios para a educação, e não será fácil superar todos os desafios, mas é necessário e urgente pensar em estratégias para melhorar e desenvolver o processo educativo. Pelo exposto, compreende-se que cabe ao gestor escolar desenvolver uma gestão democrática, com compartilhamento de responsabilidades, articulando as exigências educativas e profissionais, com a saúde mental dos. Gabriela, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você por aceitar a participação nesse momento. O prazer é todo meu, espero poder contribuir. Certo, com certeza você irá sim. Então, o tema central é sobre como a gestão escolar se portou diante da pandemia, quais medidas na escola onde você atua foram tomadas, você acha que elas foram eficazes, que poderiam ter sido diferentes, qual é a sua opinião? Então, eu atuo numa escola em Curitiba, que é conveniada com a prefeitura. Ela fica num bairro nobre de Curitiba, né? E atende as crianças e os municípios vizinhos. As medidas tomadas foram os encontros através do Meet e atendimentos via WhatsApp. Também houve uma iniciativa muito legal do governo que disponibilizou os canais na televisão para eles assistirem às aulas que eram gravadas pelos professores. E também essas aulas ficavam disponíveis no YouTube para eles acessarem quando eles quisessem. Achei a proposta bem interessante, pois de alguma forma tenta alcançar os alunos que não têm acesso, né, à internet e nem aos aparelhos disponíveis para isso. Mas agora, em relação à efetividade das ações, eu já não posso afirmar nem que sim e nem que não. Voltamos de forma presencial recentemente, então o que eu posso dizer por hora é que as tentativas foram válidas. Os professores e equipes gestoras, né, da escola fizeram o seu melhor, pois a educação ela realmente não pode ser deixada para depois, né? Então não pode parar. Mas com certeza não abrangeu um todo. Vamos ver, né? Vamos ter que correr atrás dos prejuízos daqueles que infelizmente não puderam participar das aulas.
E qual a sua posição em relação às decisões tomadas? Por exemplo, a volta híbrida, as atividades à distância? Você acha um bom que teve um bom desempenho e que as famílias aceitaram bem? Olha, isso foi mais um desafio. Nós dependemos muito da cooperação das famílias, né, para o êxito do nosso trabalho. E, infelizmente, muitos não viam com os bons olhos as atividades, principalmente na quantidade de atividades que eram enviadas para os alunos, né? A forma híbrida também gerou um certo desconforto, pois a gente ouviu diversos argumentos contraditórios. O fato é que nós ajudamos as famílias, como a gente pode, né? Sempre dando o suporte necessário, por exemplo, via WhatsApp principalmente, muitas vezes fora do nosso horário de trabalho, do finais de semana, né, nos feriados. Então a gente sempre estava dando esse suporte para os familiares. E quais são as suas expectativas daqui para frente? O que se espera do futuro da educação? O que a gente espera é poder suprir as necessidades do ensino dos nossos alunos, incentivar eles a um pensamento crítico, a ter criatividade e liberdade de expressão deles, saindo dessas amarras que a pandemia nos colocou, as atividades ingressadas, pouco construtivas e etc, né? A esperança agora é a vacina para a educação também, para todos que são do meio da educação, né? Então, acho que é isso mais que a gente espera nesse momento. Diante das demandas e do cenário atual de mudanças e incertezas, os estudiosos e teóricos vêm recolocando a dinâmica do funcionamento da escola no centro de suas preocupações. Isso porque se reconhece que a educação, numa sociedade globalizada e numa economia centrada no conhecimento, constitui valor estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Assiste-se dessa maneira a um esforço coletivo de compreender a relação entre escola e sociedade e entender como decisões internas da instituição escolar podem capacitar melhor os que atuarão na realidade social. Nessa perspectiva, a qualidade de ensino apresenta-se com a mesma importância da democratização das oportunidades de acesso à escola. Ao mesmo tempo, a escola e sua gestão dos sistemas de ensino é considerada fundamental para superar os obstáculos políticos e técnicos, com o objetivo de melhorar a qualidade educativa. As estratégias que visam a melhoria da qualidade educativa são resultado do processo da reforma do Estado, apresentando configurações que dizem respeito à organização dos sistemas de ensino. Tais reformas ocorrem sob a influência do neoliberalismo, com a sua proposta de um Estado enxuto que minimiza as políticas públicas. Dessa forma, nos anos 90, o foco da política educacional engloba tanto o acesso quanto a qualidade da permanência do aluno, considerando que os recursos financeiros investidos na educação eram suficientes, todavia inadequadamente empregados. Sob esta ótica, as políticas de gestão da educação foram sendo estruturadas buscando garantir a otimização dos recursos e uma racionalização das ações administrativas. Nesse contexto, a gestão é colocada como ponto central no processo de mudança dos sistemas educacionais. Todavia, a centralidade à gestão não se refere apenas às esferas organizadoras do sistema educacional, mas também ao interior de cada unidade de ensino em que são elaboradas propostas em prol da autonomia e da descentralização. Constata-se, então, que o termo gestão alcança um lugar de destaque no meio acadêmico, nos movimentos sociais, no interior das escolas e no discurso governamental. Esse processo também foi resultado do movimento dos educadores que solicitavam maior poder de decisão, melhores salários, capacitação, melhores condições de trabalho, salários dignos e, sobretudo, uma escola democrática e de qualidade.
A gestão escolar constitui um caráter de atuação que objetiva promover a organização, a coordenação, a mobilização e a articulação de todas as condições humanas e materiais na escola, com o intuito de garantir o avanço dos processos socioeducacionais da instituição do ensino, orientadas para o desenvolvimento de cidadãos capazes de enfrentar adequadamente a sociedade globalizada. Entende-se dessa forma que o objetivo final da gestão escolar é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos. Ao se discutir a gestão numa perspectiva escolar, imediatamente pensa-se no responsável por conduzir os processos administrativos e pedagógicos da instituição de ensino, o diretor. A ele cabe articular a diversidade para dar-lhe unidade e consistência na construção do ambiente educacional e promover a formação dos alunos. O maior desafio no que se refere à gestão escolar diz respeito à qualificação do gestor. De acordo com Pazeto, o modelo e o processo de qualificação dos atuais gestores estão baseados em parâmetros tradicionais da administração, com predomínio das leis e do comando a partir de decisões centralizadas na instância superior. Tal parâmetro não comporta as novas demandas institucionais e sociais, segundo as quais a gestão da educação assume um papel de desenvolvimento institucional, social e humano. A sociedade atual requer um diretor que não seja meramente um tutelado dos órgãos centrais, mas uma pessoa dinâmica, capaz de gerir eficazmente a instituição, e uma gestão eficaz está alicerçada nos pilares da autonomia, da liderança do diretor e da participação da comunidade, e da existência dos recursos sob o controle local. Diante da demanda, exige-se uma profunda revisão da formação dos gestores educacionais. Segundo Pazeto, recomenda-se uma formação básica e sólida em educação, com domínio de ciências que lhe dão fundamentação, conhecimento científico e técnico em gestão de instituições e formação continuada, visando a associação entre conhecimentos e experiências. O conhecimento científico e técnico em gestão envolve a capacidade de colocar em prática princípios básicos de administração, planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar. Um dos princípios básicos da administração que vem merecendo maior atenção das instituições de ensino é o planejamento. Planejar implica um comprometimento com a ação. O planejamento só tem significância quando é implementado e avaliado de acordo com a consecução de seus objetivos. Caso contrário, resumir-se-á a uma coletânea de intencionalidades que não trazem benefícios reais à organização. Um dos grandes desafios da gestão das instituições de ensino é desenvolver uma maior capacidade de resposta às demandas externas. Para isso, é necessário que seus gestores sejam capazes de utilizar diferentes abordagens de planejamento, a fim de que as instituições possam atingir seus objetivos e cumprir a sua missão. Planejamento estratégico é um processo expresso de acordo com a estrutura da organização, com sua cultura, com a tecnologia disponível e, como acima citado, tendo em conta o ambiente a partir de uma reflexão sistemática sobre a instituição que gerará dados quantitativos e qualitativos capazes de orientar as suas decisões. Dessa forma, o planejamento estratégico é um processo que parte da realidade complexa e dinâmica da organização, envolvendo tomada de decisão nas diversas etapas que o compõem. As etapas de elaboração do planejamento podem ser assim descritas: análise do ambiente interno e externo, diagnóstico, definição da missão, da visão de futuro e valores, objetivos estratégicos, plano operacional, questões estratégicas, metas, plano de ação e controle. Análise do ambiente interno e externo. A partir do momento em que se decide por utilizar o planejamento estratégico como ferramenta da gestão, deve-se sensibilizar a equipe que participará do projeto de elaboração e de implementação. O comprometimento dos envolvidos é fundamental para que o planejamento não se torne algo meramente burocrático. A sensibilização envolve mostrar à equipe a necessidade de tal planejamento, suas vantagens e o papel de cada um na sua elaboração e implementação. Após esse momento, inicia-se o processo de análise do ambiente interno e externo.
Análise feita de maneira interativa, identificando suas possibilidades e cenários por meio de bases conceituais que apresentem um referencial para a compreensão da realidade, utilizando para isso a coleta de dados quantitativos e qualitativos. A análise do ambiente interno e externo envolve o processo de identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que afetam a organização do cumprimento de sua missão, nesse caso, do externo. No interno, o objetivo é evidenciar as deficiências, pontos fracos, e as qualidades, pontos fortes, com o intuito de estabelecer quais são os aspectos que tornam a instituição única no mercado. Diagnóstico é a avaliação real da posição da instituição. Nessa etapa, são considerados os aspectos internos e externos a partir dos dados consistentes levantados durante a análise do ambiente interno e externo. Definição da missão, visão de futuro e valores. A missão de uma empresa, de uma escola, refere-se às suas finalidades históricas, jurídicas e sociais. É uma declaração sobre a sua razão de ser, estabelecendo seu propósito e seu horizonte de atuação. Serve de critério geral para orientar a tomada de decisão, para definir objetivos e auxiliar nas escolhas das decisões estratégicas. A visão de futuro representa o estado futuro desejável da organização, indicando como esta pretende ser reconhecida. É uma projeção das oportunidades futuras da organização e uma concentração de esforços na sua busca. Os valores são ideias fundamentais em torno das quais a organização foi construída, que representam as convicções dominantes e as crenças. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas da organização, contribuindo para a unidade e coerência do trabalho. Os objetivos estratégicos são os resultados quantitativos ou qualitativos que a organização precisa alcançar em um prazo determinado no contexto de seu ambiente para concretizar sua visão de futuro e sua missão. Plano operacional. O plano operacional define detalhes da operação do negócio, tais como o número de pessoas, a sua capacitação técnica, as tarefas a executar, os procedimentos e tudo que possa ser planejado para garantir a qualidade dos processos. Questões estratégicas. As questões estratégicas permitem conduzir a instituição da posição que ocupa para outra que corresponda aos objetivos desejados. Definir estratégia significa traçar caminhos necessários para o alcance de suas metas. As metas são quantificadores dos objetivos e permitem melhor alocação dos seus recursos na medida em que se constitui um padrão de referência para o planejamento. Plano de ação. Implementa as estratégias por meio das instruções claras, estabelecendo-se o que, como, quem será o responsável, quanto custará e o cronograma a ser atingido. Controle e avaliação. Deverá ser frequente para conferir se as ações estão sendo executadas. Esta é a fase em que são medidos os desempenhos checados, os orçamentos, obtidas as análises das informações de cada responsável, apresentando medidas para a correção do rumo caso seja necessário. Na empresa, o planejamento estratégico está voltado para as mudanças nas atitudes e atividades empresariais que dizem respeito à conquista de maior competitividade e melhor desempenho. Procura-se assegurar o aumento da posição de organização no mercado, melhoria dos níveis de satisfação dos clientes e melhor rentabilidade. Numa universidade pública ou numa escola, o planejamento estratégico não está voltado à busca do produtivismo. Espera-se que a instituição passe por mudanças que atendam seus objetivos de expansão, sua liderança acadêmica, científica, no país ou no mundo. Isto é, busca-se o aumento da eficiência social e melhoria do desempenho da educação. Podemos concluir, com base nos estudos feitos, que a gestão, principalmente no contexto pandêmico, foi fundamental para que esse setor tão importante da sociedade não parasse. E através do planejamento estratégico, se pode chegar a objetivos muito bons, ter resultados muito bons, muito positivos. A gestão centrada na competência técnica e teórica do gestor
constitui fator determinante para que a instituição escolar possa oferecer uma educação de qualidade, comprometida com a formação de homens e mulheres competentes, capazes de intervir positivamente na sociedade na qual estão inseridos. E não esquecer, né, que, assim como o professor, o gestor deve estar sempre se atualizando.